Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. A Bíblia Satânica. Anton Shandor LaVey. Prefácio da edição americana. Este livro foi escrito porque, com muitas poucas exceções, cada tratado e papel, todo grimório secreto, todas as grandes palavras, em cada tópico de magia, nada mais são do que mentiras sagradas, divagações de culpa e algaravias, esotéricas articuladas por cronistas de conhecimento mágico, incapazes ou sem vontade de apresentar uma visão objetiva do assunto. Escritor após escritor, no esforço de apresentar os princípios da magia branca e negra, tiveram sucesso em obscurecer o conjunto em questão de modo tão prejudicial que o estudante de magia dá asas à estupidez, empurrando uma prancheta sobre uma tábua de Ouija, ficando em pé dentro de um pentagrama esperando um demônio aparecer para ele, facilmente jogando I Ching de modo pomposo como muitos antigos pretensiosos, manipulando cartões de papel para prever o futuro que perdeu qualquer significado, indo a workshops que esmigalham seu ego, enquanto faz o mesmo com a sua carteira, e em geral fazendo papel de tolo para si aos olhos daqueles que realmente conhecem. O verdadeiro mago sabe que as estantes do oculto abundam de relíquias instáveis para alarmar mentes e corpos estéreis, jornais metafísicos de autoilusão e inúteis livros de regras do misticismo oriental. Antigamente, o assunto da magia e filosofia satânica era escrito pelos olhos selvagens dos jornalistas do caminho da mão direita. A velha literatura é o subproduto de cérebros ulcerados pelo medo e pela frustração, escritos inconscientemente, para auxílio daqueles que realmente governam a terra e de quem, dos tronos infernais, dá altas gargalhadas de alegria. As chamas do inferno queimarão mais fortes incitadas com estes volumes de desinformação acumulada e falsa profecia. Aqui você encontrará a verdade e a fantasia. Cada uma é necessária para que a outra exista, mas cada uma pode ser reconhecida pelo que é. O que você vê pode nem sempre lhe agradar, mas você vai ver. Aqui está o conceito satânico por um verdadeiro ponto de vista satânico. The Church of Satan. São Francisco, Walpurgisnacht, 1968. Prólogo. Os deuses do caminho da mão direita têm guerreado e brigado por uma era inteira na Terra. Cada uma dessas divindades e seus respectivos padres e ministros têm tentado encontrar sensatez em suas próprias mentiras. A era glacial do pensamento religioso pôs um tempo limitado ao grande esquema de existência humana. Os deuses da sabedoria imunda tiveram sua saga e, seu milênio, quase se tornou uma realidade. Cada um, com seu próprio caminho divino rumo ao paraíso, acusou o outro de heresias e de indiscrição espiritual. O anel de Nibelungen lançou sua derradeira maldição, mas somente porque quem o procurou pensou em termos de bem e mal, eles mesmos fazendo todo o tempo o bem. Os deuses do passado se tornaram seus próprios demônios em condição de vida. Enfraquecidos, seus ministros jogam o jogo do demônio para encher seus tabernáculos e pagar a hipoteca de seus templos. Aliás, há tanto tempo eles têm estudado a honradez e, ainda assim, só cometem desastres infelizes e incompetentes. Então, eles todos dão-se as mãos em unidade fraterna e, em seu desespero, vão até Valhalla para seu último grande concílio ecumênico. Uma apólice próxima da florescência do crepúsculo dos deuses. Os corvos da noite têm voado adiante, invocando Loki, que deixou Valhalla sem brilho com a marca do tridente do inferno. O crepúsculo chegou, o brilho da nova luz nasceu da noite e Lúcifer ascendeu, uma vez mais para proclamar: esta é a era de Satã. Satã governa a terra. Os deuses da iniquidade estão mortos. Este é o amanhecer da magia e da sabedoria pura. A carne prevalecerá e uma grande igreja será construída, consagrando o seu nome. Não muito longe, deverá a salvação do homem depender de sua própria contradição. E isso será revelado pela palavra da carne, e a vida deverá ser a grande preparação para todo e qualquer deleite eterno. Reina Satanás. Ave Satanás. Salve Satã. As 9 declarações satânicas. 1. Satã representa indulgência, em vez de abstinência.
2. Satã representa existência vital, em vez de espirituais castelos de ilusões. 3. Satã representa sabedoria pura, em vez de hipócrita autoilusão. 4. Satã representa bondade para aqueles que a merecem, em vez de amor desperdiçado aos ingratos. 5. Satã representa vingança, em vez de virar a outra face. 6. Satã representa responsabilidade para o responsável, em vez de relacionamentos com vampiros psíquicos. 7. Satã representa o homem simplesmente como outro animal, às vezes melhor, mais frequentemente pior do que aqueles que caminham de 4, porque em seu espírito divino e desenvolvimento intelectual, se tornou o animal mais cruel de todos. 8. Satã representa todos os assim chamados pecados, pois eles levam a uma gratificação física, mental e emocional. 9. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele sustentou seus negócios durante todos esses anos. Fogo. O livro de Satã, a diatribe infernal. O primeiro livro da Bíblia satânica não é uma tentativa de blasfemar tanto quanto é uma declaração do que poderia ser chamada de indignação diabólica. O demônio foi atacado implacavelmente pelos homens de Deus sem descanso. Nunca houve sequer uma oportunidade, um trecho de ficção, para que o príncipe das trevas respondesse à mesma altura aos porta-vozes do Senhor. Os homens do passado estavam livres para definir bem e mal da maneira que desejassem e esmagavam alegremente, verbalmente e, às vezes, fisicamente, qualquer um que discordasse de suas mentiras. Suas ideias de perdão, compaixão e caridade, quando aplicadas à sua majestade infernal, tornam-se um fingimento vazio, considerando também o fato óbvio de que, sem o seu satânico inimigo, muitas religiões desmoronariam. Como é triste o quanto um personagem alegórico pode ser responsável pelo sucesso de religiões espirituais, e por aqueles que mais preguiçosamente pregam as regras do jogo justo. Durante todos os séculos, o demônio recebeu essas ofensas, nunca retrucou aos seus ofensores. Ele permaneceu como um perfeito cavalheiro durante todo o tempo. Ele mostrou ser um modelo de bom comportamento, mas agora sente que é tempo para bradar e dar sua resposta. Ele decidiu que é finalmente hora de cobrar a sua dívida. Agora já não são necessários regulamentos poderosos de hipocrisia. Para reaprendermos a lei da selva, far-se-á uma pequena e esbelta diatribe. Cada verso é um inferno. Cada palavra é uma labareda de fogo. A chama do inferno queima feroz e purifica. Prossiga a leitura e aprenda a lei. Primeiro. Nesta desolação de aço e pedras, ergo minha voz para que vocês possam escutar. Para o leste e para o oeste, faço minha evocação. Para o norte e para o sul, faço um sinal proclamando: morte aos fracos, riquezas para os fortes. Abram seus olhos para que possam ver, ó homens de mentes confusas, e escutem a mim todos os milhares de incertos. Pois ergo-me para desafiar a sabedoria do mundo, para interrogar as leis do homem e de Deus. Eu peço a razão de sua regra de ouro e pergunto o porquê e os motivos de seus 10 mandamentos. Diante de nenhum de seus ídolos impressos curvo-me em respeito, e aquele que uma vez disse tu deverás para mim é meu inimigo mortal. Mergulho meu dedo no sangue aguado de seu impotente louco salvador e escrevo sobre suas sobrancelhas dilaceradas por espinhos: o verdadeiro príncipe do mal, o rei dos escravos. Nenhuma irmandade sagrada será verdadeira para mim, nenhum dogma inflexível conseguirá parar minha caneta. Deixo para trás todas as normas que não levam ao meu sucesso e alegria terrena. Ergo-me impassível comandando a invasão da lei do mais forte. Olho dentro dos olhos vítreos do seu implacável Jeová e o agarro pelas barbas, ergo um machado e então parto seu crânio devorado por vermes. Liberto-me do sepulcro formado por conteúdos doentes de filosofias vãs e gargalho com um sarcasmo cheio de ira. Segunda parte. Observem o crucifixo. O que ele simboliza? Pálida incompetência dependurada em uma árvore. Questiono todas as coisas. Enquanto fico diante das facetas infestadas e gastas de seus maiores e mais preciosos dogmas morais, aqui escrevo em letras queimando com escárnio: olhem e vejam, tudo isso é uma fraude. Juntem ao meu redor, ó vocês que não temem a morte, e a terra será de vocês para fazerem o que quiserem. Por muito tempo foi permitido que mãos mortas esterilizassem o pensamento dos vivos.
Por muito tempo, certo e errado, bem e mal vêm sendo manipulados por falsos profetas. Nenhum princípio deve ser aceito por causa de sua natureza divina. Religiões devem ser questionadas. Nenhum dogma moral deve ser dado como certo, nenhum sistema de medidas endeusado. Não existe nada sagrado em códigos morais. Como os ídolos de tempos passados, eles são também o trabalho de mãos humanas e o que o homem fez, ele pode destruir. Ele que demora a acreditar em algo e tudo lhe é de grande compreensão, por crer em um princípio falso, está no início de toda a ignorância. A obrigação de toda nova era é criar novos homens para determinar sua própria liberdade, para utilizá-la a fim de obter o sucesso material, para quebrar os cadeados e correntes enferrujados de costumes mortos que sempre previnem o aumento das riquezas. Teorias e ideias que podem ter significado, esperança e liberdade para nossos ancestrais, devem agora significar destruição, escravidão e desonra para nós. Conforme o meio ambiente muda, nenhum ideal humano permanece certo. Sempre, então, que uma mentira construiu para si mesmo um trono, deixe que ela seja atacada sem perdão ou arrependimento, pois sob o domínio de uma irmandade inconveniente e hipócrita, ninguém pode prosperar. Deixe que sofismas estabelecidos sejam destronados para apodrecerem e serem queimados e destruídos, pois eles são uma ameaça para toda a nobreza real de pensamento e ação. Que qualquer verdade que, por resultados, seja provada por não passar de ficções vazias, seja atirada sem cerimônias ao grande vazio, junto com os deuses mortos, impérios mortos, filosofias mortas e outros lixos e escombros inúteis. A mais perigosa de todas as mentiras entronadas é a sagrada, a santificada, a privilegiada, a mentira em que todos acreditam ser um modelo da verdade. Ela é a mãe fértil de todos os erros populares e todas as desilusões. É uma árvore que possui cabeças como uma hidra com 1000 raízes e repleta de ignorância. É um câncer social. A mentira que é conhecida como mentira está quase erradicada, mas a mentira que é aceita como verdade e que até as pessoas inteligentes as aceitam como um fato, a mentira que foi imposta a uma criança que repousa nos joelhos de sua mãe, é mais perigosa do que uma pestilência virulenta. Mentiras populares têm sido as maiores e mais potentes inimigas da liberdade pessoal. Só existe uma maneira de se lidar com elas: cortá-las pela raiz, como é feito com qualquer câncer. Extermine seus galhos e raízes. Aniquile-as ou elas nos aniquilarão. Quarta parte: a vida é o grande prazer, a morte, a grande abstinência. Com efeito, aproveite ao máximo a vida, aqui e agora. Não existe um paraíso de glorioso esplendor ou um inferno onde os pecadores queimam. Aqui e agora é o nosso tormento. Aqui e agora é o nosso momento de alegria. Aqui e agora é a nossa oportunidade. Escolha então este dia, esta hora, pois nenhum Salvador viveu. Diga para seu próprio coração: eu sou meu próprio Salvador. Impeça aqueles que querem seu mal. Deixe que aqueles que buscam o seu fracasso serem lançados para a confusão e a infâmia. Deixe que fiquem desabrigados antes do ciclone, depois da queda deles, sinta a alegria de sua própria salvação. Então todos os seus ossos irão dizer com orgulho: quem é como eu? Não fui mais forte que meus adversários? Eu não consegui a salvação através de meu corpo e mente? Quinta parte: abençoados são os fortes, pois eles dominarão a terra. Malditos são os fracos, pois eles herdarão as ruínas. Abençoados são os poderosos, pois serão reverenciados entre os homens. Malditos são os inúteis, pois eles serão esquecidos. Abençoados são os ousados, pois eles serão mestres do mundo. Malditos são os bondosamente humildes, pois eles serão esmagados pelos cascos dos conquistadores. Abençoados são os vencedores, pois a vitória é a base dos direitos. Malditos são os vencidos, pois eles serão vassalos para sempre. Abençoados são aqueles que possuem punho de ferro, pois os marginais fugirão da presença dele. Malditos são os pobres de espírito, pois serão dignos apenas dos cuspes de seus inimigos. Abençoados são aqueles que não temem a morte, pois seus dias serão longos na terra. Malditos são aqueles que buscam uma vida de riquezas além da vida,
pois eles perecerão com muitos outros. Abençoados são os verdadeiros destruidores de falsas esperanças, pois eles são os verdadeiros Messias. Malditos são os adoradores de deuses, pois eles nunca serão nada além de ovelhas. Abençoados são os valentes, pois eles alcançarão os grandes tesouros. Malditos são aqueles que acreditam no bem e no mal, pois eles são aterrorizados por sombras. Abençoados são aqueles que sabem o que é o melhor para eles, pois suas mentes nunca conhecerão o medo. Malditas são as ovelhas de Deus, pois elas sangrarão. Abençoado é o homem que possui um sem número de inimigos, pois eles o tornarão um herói. Maldito é aquele que faz o bem para aqueles que fazem pouco dele, pois ele será desprezado. Abençoados são aqueles que possuem mentes poderosas, pois eles controlarão os tornados. Malditos são os que ensinam mentiras como verdades e verdades como mentiras, pois eles são uma abominação. 3 vezes malditos são os fracos cujas inseguranças os tornam vis, pois eles estão fadados à servidão e ao sofrimento. O anjo do auto-engano está acampado nas almas dos corretos. A flama eterna do poder através da alegria vive na carne do satanista. O livro de Lúcifer, a iluminação. O deus romano Lúcifer foi o condutor de luz, o espírito do ar, a personificação da iluminação espiritual. Na mitologia cristã, ele tornou-se sinônimo de demônio, o que era de se esperar de uma religião cuja real existência é perpetuada por definições indefinidas e falsos valores. Checa-se o momento de definirmos um critério correto. Falsa moral e ocultismos imprecisos precisam ser corrigidos. Diversão é o que eles precisam para passar o tempo, muitas histórias e brincadeiras sobre a devoção ao demônio precisam ser reconhecidas como os absurdos ultrapassados que são. Foi dito: a verdade vos tornará livres. A verdade sozinha nunca torna ninguém livre. É somente a dúvida que irá trazer a emancipação mental. Sem o maravilhoso elemento da dúvida, a passagem por onde a verdade passa seria firmemente fechada, impenetrável mesmo pelo mais ativo seguidor de 1000 Lúciferes. Como compreender que a Sagrada Escritura poderia se referir ao monarca infernal como o pai das mentiras, um magnífico exemplo de inversão de caráter? Se alguém acredita na acusação teológica de que o demônio representa a falsidade, então seguramente precisa concordar que foi o homem, e não Deus, que estabeleceu todas as religiões espirituais e quem escreveu todas as Bíblias sagradas. Quando uma dúvida é seguida por outra, a fraude, acrescida abundantemente de longas e acumuladas falácias, ameaça se romper. Para aqueles que já duvidam de supostas verdades, este livro será revelador. Então Lúcifer terá renascido. Agora é o momento da dúvida. A fraude ou a falsidade está se rompendo e seu som é o urro do mundo. Procura-se Deus, vivo ou morto. É um erro comum as pessoas acreditarem que o satanista não acredita em Deus. O conceito de Deus, como vem sendo interpretado pelo homem, tem sido tão variado através da história, que o satanista simplesmente aceita aquela que melhor lhe convir. O homem sempre criou seus deuses e não o contrário. Para alguns, Deus é benigno, para outros, aterrador. Para o satanista, Deus, seja qual for o nome dele ou mesmo que ele não atenda por nome nenhum, é tido como uma força de equilíbrio da natureza e não algo que se preocupa com o tormento ou com o bem-estar alheio. Essa força poderosa que influencia e traz equilíbrio para o universo é muito impessoal para se preocupar com a alegria ou com a desgraça das criaturas de carne e osso que habitam este planeta. Qualquer um que pense em Satã como sendo maligno deveria considerar todos os homens, mulheres, crianças e animais que morreram porque era a vontade de Deus. Certamente uma pessoa chorando por causa da dor da perda de um ente querido preferiria que a pessoa amada estivesse a seu lado ao invés de estar ao lado de Deus. Mas, ao contrário, elas são consoladas por seus clérigos que dizem é a vontade de Deus ou agora ele está ao lado de Deus. Tais frases têm sido convenientes para os religiosos, a fim de justificarem ou explicarem a impiedade de Deus, mas, se Deus está no controle absoluto e é tão benigno quanto dizem, por que permite que tais coisas aconteçam? Há muito tempo os religiosos têm recorrido às suas Bíblias e livros sagrados para provar, justificar, condenar ou interpretar.
O satanista sabe que o homem e as ações e reações do universo é que são responsáveis por tudo o que acontece, e não perde tempo imaginando que alguém se importa. O satanista não fica parado e aceita o destino sem fazer nada a respeito porque está escrito em algum lugar que é assim que tem que ser. O satanista sabe que rezar não faz nenhuma diferença, que, na verdade, rezar até diminui a chance de se obter sucesso, pois os devotos religiosos muitas vezes deixam de lado o que estão fazendo e rezam para que uma situação se resolva, e se eles, ao invés disso, deixassem a reza de lado para si próprios tentarem resolver essa situação, o resultado chegaria muito mais rápido. Ser satanista é desprezar termos como esperança e prece, pois eles indicam apreensão. Se nós esperarmos e rezarmos para algo acontecer, não estaremos agindo de maneira positiva, o que é necessário para que algo aconteça. Sabendo que tudo o que conseguir vai ser resultado do seu próprio trabalho, o satanista toma o controle da situação ao invés de rezar para que Deus faça algo acontecer. Pensamento positivo e ações positivas é que geram resultados reais. Assim como ele não reza pedindo ajuda a Deus, também não reza pedindo seu perdão pelos erros cometidos. Em muitas religiões, quando alguém comete um erro, ele ou reza pedindo o perdão divino, ou então se confessa para um intermediário pedir para Deus o perdão de seus pecados. O satanista sabe que rezar não leva a lugar nenhum, confessar-se para outro ser humano exatamente como ele é ainda mais inútil e é muito mais degradante. Quando um satanista faz algo de errado, ele primeiramente percebe que é natural cometer erros, e se estiver realmente arrependido pelo que fez, se certificará que não acontecerá novamente. Se não está realmente arrependido do que fez e sabe que muito provavelmente repetirá o erro, ele não tem motivo algum para se confessar buscando perdão. Mas é isso exatamente o que as pessoas fazem. Elas confessam seus pecados para ficarem com a consciência limpa e aí poderem sair pecando novamente, geralmente o mesmo pecado. Existem por aí tantas interpretações de Deus, no sentido comum da palavra, quanto existem pessoas no mundo. As imagens variam desde uma forma vaga de mente cósmica universal até uma deidade antropomórfica de longas barbas que calça sandálias, que acompanha tudo o que acontece no mundo, observando cada ato de cada pessoa. Até mesmo com os limites estipulados por uma dada religião, o conceito de Deus varia bastante de pessoa para pessoa. Algumas religiões chegam ao ponto de rotular como herege qualquer um que pertença a outro grupo religioso que não o deles, mesmo que a visão de Deus desses grupos seja basicamente a mesma. Os católicos, por exemplo, acreditam que os protestantes estão condenados ao inferno só porque não fazem parte da Igreja Católica. Da mesma maneira que muitos grupos de origem cristã, como os evangélicos ou aqueles da Igreja Mundial do Avivamento, acreditam que os católicos são farsantes que adoram imagens, Cristo é sempre mostrado de uma forma fisiológica para os que o adoram e, mesmo assim, os cristãos criticam outros grupos que adoram imagens. E os judeus sempre foram atacados por todo o mundo. Apesar de Deus ser, basicamente, o mesmo em todas essas religiões, cada uma diz que a outra está errada e, para completar, os religiosos chegam a rezar um pela alma do outro. Eles sentem escárnio pelos seus irmãos do caminho da mão direita por cada um possuir um rótulo diferente, de alguma maneira, essa inimizade tem que ser liberada. E que melhor maneira de fazer isso do que através da oração? Essa é uma maneira educada de dizer, eu te odeio. Rezar pela alma do seu inimigo não é outra coisa além de raiva reprimida, só que uma raiva de um tipo inferior, uma imitação de algo mais forte. Se existe uma discrepância tão grande sobre como adorar Deus, quantas diferentes interpretações de Deus podem existir, e qual seria a correta? Todos os seguidores do Caminho da Luz estão preocupados em satisfazer Deus para que possam atravessar os portões dourados quando morrerem. Mesmo assim, se uma pessoa não teve uma vida de acordo com as regras de sua fé, ela pode, no último instante, chamar um clérigo ao seu leito de morte a fim de receber a extrema unção. O padre ou pastor então irá correndo de encontro à pessoa para se certificar de que o seu passaporte espiritual esteja em ordem. Os Yazidis, um grupo de adoradores do demônio, tem um ponto de vista diferente. Eles acreditam que Deus é todo-poderoso, mas também é um Deus do perdão e, seguindo essa linha de raciocínio, eles acreditam que é o demônio que deve ser agradado, pois é ele quem controla suas vidas aqui na Terra. Eles possuem uma crença tão poderosa de que Deus vai perdoar seus pecados quando chegar a hora que não ligam para o que ele possa vir a achar deles enquanto viverem.
Com todas as contradições nas escrituras cristãs, muitas pessoas hoje em dia não conseguem aceitar racionalmente o cristianismo da maneira como era praticado no passado. Um grande número de pessoas está começando a duvidar da existência de Deus no sentido estabelecido pelo cristianismo, então passando a se denominarem como cristãos ateus. É verdade que a Bíblia cristã está cheia de contradições, mas pode haver algo mais contraditório do que um cristão ateu? Se até mesmo influentes líderes religiosos da fé cristã estão rejeitando as interpretações passadas de Deus, como podem esperar que seus seguidores aceitem as tradições religiosas daqueles tempos? Com toda esta discussão sobre Deus estar morto ou não, se ele não o estiver, é melhor que tenha plano de saúde. O Deus que te salvou pode ser você mesmo. Todas as religiões de natureza espiritual são invenções dos homens. Eles criaram um sistema inteiro de deuses com nada além do que seus cérebros carnais. Só pelo fato de alguém ter um ego e não poder aceitá-lo, ele teve de ser exteriorizado de uma maneira espiritual que a própria pessoa chama de Deus. Deus pode fazer tudo o que as pessoas não podem, coisas como matar outras pessoas, realizar milagres para gratificar a si mesmas, ter controle sobre tudo e todos sem nenhuma responsabilidade aparente, etc. Se uma pessoa necessita de um Deus assim e o reconhece, então ela estará adorando a invenção de uma outra pessoa, ou seja, de maneira indireta, estaria adorando o homem ou a mulher que inventou tal Deus. Não faria muito mais sentido então que essa pessoa adorasse a um Deus criado por ela mesma, um Deus que melhor represente a criatura real e carnal que teve a ideia, poder para inventar um Deus em primeiro lugar? Se as pessoas insistem em exteriorizar os seus verdadeiros eus na forma de um Deus, então por que temem a si mesmas temendo a Deus? Por que exaltam a si mesmas exaltando a Deus? Por que permanecem externas a Deus para poder realizar cerimônias e rituais em seu nome? As pessoas precisam de rituais e dogmas, mas não existe nenhuma lei que diga que é preciso de um Deus exteriorizado para que estes rituais e cerimônias possam ser realizados. Poderia ser que quando uma pessoa preenche o vazio que existe entre ela mesma e seu Deus, ela vê o demônio do orgulho se aproximando, a própria manifestação de Lúcifer surgindo dentro dela? Ela não consegue mais se enxergar dividida em duas metades, uma carnal e uma espiritual. Vê essas duas metades se fundindo em um todo e então, para seu grande horror, a pessoa descobre que ela é apenas carnal, e sempre foi. E então a pessoa ou passa a se odiar ou se deleita por ser como é. Se ela passa a se odiar, sai em busca de novos e mais complexos caminhos para sua iluminação na esperança de poder se dividir novamente em sua busca de deuses externos e mais poderosos que possam amparar sua pobre e miserável existência. Se ela se aceitar como é e reconhecer a importância de rituais e cerimônias para ajudar a manter a sua fé, pode ainda utilizá-los. O antigo paganismo é que irá dar esclarecimento de sua própria majestade sendo acrescida de uma substância. Quando todas as religiões baseadas em mentiras tiverem desaparecido é porque o homem se tornou muito mais próximo de si mesmo e mais distante de Deus, se aproximando do demônio. Se isto é o que o demônio representa e uma pessoa vive sua vida a serviço do demônio, com os pecados de Satã guiando sua vida, de duas, uma. Ou ela foge dos risos e culpas do caminho da salvação ou ela permanece orgulhosa em seus lugares secretos no mundo e manipula as massas guiadas pela folia até o dia em que possa se mostrar em esplendor e proclamar: eu sou satanista. Ajoelhem-se, pois eu sou a mais alta forma de vida humana. Algumas evidências de uma nova era satânica. Os 7 pecados capitais da Igreja cristã são cobiça, orgulho, inveja, ira, gula, luxúria e preguiça. Satanismo defende a indulgência de cada um destes pecados, pois eles podem ser o caminho para a satisfação física, mental ou emocional. Um satanista sabe que não há nada de errado com a cobiça, ela significa apenas querer mais do que já se tem. Inveja significa olhar para a posse alheia e ser cobiçoso para obter coisas semelhantes para si mesmo. Inveja e cobiça são as forças motivadoras da ambição, e, sem ambição, muito pouco do que é realmente importante poderia ser alcançado. Gula é simplesmente comer mais do que você precisa para manter-se vivo. Quando você comeu até o ponto da obesidade, um outro pecado, orgulho, irá lhe motivar a reconquistar uma aparência que renove o seu autorrespeito. Qualquer um que compre uma peça de roupa com qualquer propósito além de cobrir seu corpo e protegê-lo dos elementos da natureza é culpado de orgulho.
Satanistas geralmente encontram zombadores que afirmam que etiquetas não são necessárias. Deve ser apontado para estes destruidores de etiquetas que um ou mais artigos em suas próprias roupas não são necessários para os manter aquecidos. Não há uma pessoa no mundo que seja completamente destituída de ornamentação. O satanista aponta que qualquer ornamentação no corpo destes zombadores mostra que eles também são culpados por orgulho. Indiferente do quanto prolixo e cínico possa ser sua visão do quão livre ele é, ele ainda está usando elementos do orgulho. Ser relutante em levantar de manhã é ser culpado de preguiça e, se você costuma ficar na cama tempo suficiente, você pode se encontrar cometendo um outro pecado, a luxúria. Ter a menor excitação de desejo sexual é ser culpado de luxúria. Na condição de assegurar a propagação da humanidade, a natureza fez da luxúria o segundo instinto mais poderoso, o primeiro sendo a autopreservação. Curtiu esse conteúdo? Então clique no link na descrição e garanta agora o audiobook completo para se aprofundar ainda mais nessa jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem vai curtir também.